Então, se Cristo é tudo em todos, todas as minhas atitudes, todo o meu comportamento, tudo que eu vou fazer, ele vai render graças ao Senhor e vai demonstrar o quanto eu sou regenerado, o quanto minhas vestes são novas. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira, seja mais uma vez bem-vinda de volta a mais uma roda de parola inédita, parola de número 212. Estamos aqui avançando na quinta temporada do canal Os Paroleiros, num tema que está sendo realmente incrível, que é o tema Cartas da Prisão. Ao longo desses primeiros 12 episódios, nós falamos sobre a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, e agora nós estamos aqui parolando sobre a carta de Paulo aos Colossenses, e hoje nós vamos dar uma ênfase especial no capítulo 3. E para essa jornada de hoje, estamos aqui com mente brilhante, abrilhantando aqui a nossa roda de parola, e mais um convidado mais que especial. Convidado esse, Will, daquelas nossas prateleiras de cima que a gente sempre fala, pastor Marcos Amorim, aqui da Comunidade de Vida Plena de São José dos Pinhais, igreja que eu congrego. Então, bem-vindo, Will. Como é que está aí São Paulo, filho? Estamos bem aqui, não estamos tão bem quanto vocês que estão aí em Curitiba, na verdade, porque afinal de contas o clima é muito mais ameno. Isso mesmo, sem medo do oráculo, sem medo do oráculo. Fez muito bem de colocar essa legenda. Obrigado, Marcos, por estar aqui, porque hoje não seremos tolhidos de utilizar versões e traduções e tradições de Bíblias. Afinal de contas, somos tolhidos e censurados num tempo tão precioso como nós estamos vivendo. E aí, Marquinhos, como é que estamos? Tudo bem com você? Pronto para mais uma roda de parola? Pronto, um privilégio estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vim armado aqui, ó, com a minha caneca de paroleiro. Se me chamar para o terceiro, eu já vou me sentir parte aí, integrante do time, né? Aquele banco lá que quando chama, entra para dar tudo que tem ali, para ver se escalam em algum outro momento. Não, e o mais importante é que a partir da próxima você vai poder pedir música já, hein, Marquinhos? Aí me aguente, que é só Cassiane para cima, bicho. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, vamos então avançar aqui a nossa roda de parola. Como eu falei na nossa introdução, a ideia hoje é a gente bater um papo sobre o capítulo 3 de Colossenses, que é um capítulo que eu sei, né, que o Espinho gosta muito. Tem textos aqui que eu tenho certeza que estão impressos e colados na cabeceira do criado mudo dele, na cama. Então, Will, eu queria abrir contigo, cara, essa nossa roda de bate-papo, com um assunto que eu acho que é o assunto que abre esse capítulo 3. O apóstolo Paulo vai fazer não sei se é uma exortação, se é um conselho, não sei como é que você enxerga isso, mas ele, se pudesse aqui, na minha mente criativa, eu diria que ele colocaria tudo em letra maiúscula, assim, com grifado embaixo, né? Ele vai falar assim: pensai nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. O apóstolo Paulo está fazendo um alerta para nós aqui, Will, no que diz respeito a uma nova identidade, a uma nova criatura, andar em novidade de vida. E aí, automaticamente, a gente começa a ter que pensar naquilo que Jesus pensa, sentir aquilo que Jesus sente. Essa direção do apóstolo Paulo aqui sobre pensar nas coisas do alto, vai nessa direção de a gente alinhar a nossa mente à mente de Cristo? Esse texto, de fato, é um texto riquíssimo, inclusive é a base da minha última ou penúltima pregação lá na igreja, e por mais que o título da ministração possa ser um tanto quanto estranho, mas é alcançando a mente de Cristo. Paulo ele vai dizer por algumas vezes a respeito de nós sermos peregrinos nessa terra. Então, se você ler o capítulo 3 inteiro, na verdade, o livro de Colossenses, e nós falamos isso na última parola, Paulo, como Pedro, como João, como Judas, eles estão combatendo a falsa doutrina. Então ele está se levantando, dizendo: rapaz, preste atenção numa coisa. Se você nasceu de novo,
Você agora tem que pensar nas coisas lá do alto, né? Você hoje não vive mais essa vida aqui. Então, poderíamos parafrasear aqui, o que Paulo está dizendo é aquilo que Jesus ele disse lá em João capítulo 3, que ele vai falar o seguinte, olha, importa que você nasça de novo. E o nascer de novo, no original, no grego, é nascer do alto. Então, se eu nasço do alto, né, se a minha origem ela está lá em cima, então eu tenho que ansiar pelas coisas lá do alto. Então, se eu nasci de novo, então agora eu não posso mais me arregimentar, como Paulo vai dizer a Timóteo, eu não posso mais me arregimentar com as coisas desse mundo. Eu tenho que ter uma visão pautada, né, de onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor. Então, ele vem lá do alto. Então, Paulo, ele está dizendo a esse respeito. Paulo está dizendo, olha, a partir do momento que você ressuscitou com Cristo, buscai então as coisas lá do alto, porque vocês estão assentados à direita. E talvez essa ilustração que nós estamos assentados à direita, você vai falar, como pode estar sentado à direita se eu estou aqui em Curitiba, o Wilson está em São Paulo, o Paulinho sabe lá Deus onde está, deve estar perdido em algum canto aí, né? Mas a bem da verdade é que nós, em Cristo, e eu gosto dessa dinâmica, porque quando nós pensamos que nós somos o corpo de Cristo, o corpo, ele não pode viver sem ter uma cabeça. E uma cabeça não vive sem o corpo. Então, onde está Cristo? Cristo hoje está nas regiões celestiais. Se ele está nas regiões celestiais, nós temos que lembrar que ele morreu, foi até o inferno. Não dá para nós explicarmos tudo isso para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ele, naquele exato momento, ele leva cativo o cativeiro, ele libera dons aos homens. Salmos 24 diz que ele vai entrar, né, pelas portas. Ali é o momento em que ele oferta o último sacrifício e suficiente para todos, e ele se assenta. Então, do ponto de vista espiritual, nós estamos assentados lá. Então, se nós estamos assentados lá em cima, nós precisamos entender que a nossa vida nessa terra, nós somos meros peregrinos. Então, se nós somos meros peregrinos, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Veja o que ele fala no verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, ele está falando em algo que é escatológico. Vós também sereis manifestados nele em glória. Por que eu falo que é escatológico? Ele está falando em glória. O nosso corpo ainda, ele não é um corpo glorificado. Então, a partir do momento que eu e você nascemos de novo, nosso espírito foi recriado, mas a nossa mente ainda precisa passar por um processo, né? Romanos, capítulo 12, verso 2, Tiago, capítulo 1, no verso 21, Marcos, capítulo 4, verso 24, nós vamos ver tudo isso, a nossa mente passando por um processo de transformação, mas o nosso corpo, essa carcaça aqui, ainda não foi transformada, mas ela vai ser transformada em glória. Então veja que ele está falando, olha, então você tem que olhar para o autor e consumador, tem que olhar para cima. Então, quando nós começamos a falar sobre o livro de Colossenses, veja, eu só estou falando a respeito de nós buscarmos as coisas lá do alto. O próprio Cristo ele vai dizer que nós não devemos nos esmerar, nos esforçar para juntar tesouros nessa terra, porque os tesouros nessa terra, o que acontecerá com eles, né? Enferrujarão. E aí ele fala, olha, mas você tem que acumular tesouros nos céus. Ei, que tesouro é esse? Né? Nós estamos falando sobre galardão. Nós estamos falando sobre o tribunal de Cristo, sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra, enquanto nós estivermos caminhando aqui. Então, Arthur, quando nós estamos falando a respeito de buscar as coisas lá do alto, nós precisamos entender que a nossa origem é lá no céu. Outro dia, conversando com a minha esposa, ela fez uma pergunta capciosa para mim. Assim, eu falei, rapaz, agora ela me pegou de jeito. E ela perguntou para mim assim, por que Jesus, ele fala que importa que ele venha, falando do Espírito Santo, e eu vá, para constituir ou criar morada para vocês? E a pergunta não foi essa, viu, Marcos? A pergunta foi mais capciosa. Ela fala, significa que então Jesus, quando ele desceu de lá, os anjos fizeram uma festa de arromba,
ficou uma zoeira completamente lá em cima, e agora Jesus ele tem que ir lá, rapaz, tem que voltar lá para arrumar tudo que esses anjos fizeram, né? E aí, conversando com um professor, amigo meu, lá da igreja, a gente começou a meditar a respeito desse texto, nós chegamos a uma conclusão que, na verdade, não é que Jesus ele foi lá para arrumar a bagunça que os anjos tinham feito. Na verdade, é pelo fato de que agora ele vai abrir um vivo e novo caminho para que eu e você, tendo sido reconciliado com Cristo, nós agora temos uma morada, né? Se nós não aceitássemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós viríamos. E qual seria o nosso destino? O inferno. Só que desde a fundação do mundo, nós somos predestinados a voltar para a nossa terra de origem. E a nossa terra de origem é no seio do próprio Deus. Então, quando ele fala, olha, eu vou retornar para que eu arrume a morada, ele está falando, olha, eu vou abrir o vivo caminho para que vocês venham através de mim e por meio de mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês vão ter a vida, eu vou preparar o caminho para que vocês, através da verdade, encontrem esse lugar. Então, buscar as coisas do alto vai dizer respeito a nós buscarmos exatamente a nossa origem, aonde nós saímos. Eu sei que é algo muito complexo, e talvez você que está nos ouvindo vai pensar algumas minhocas. Eu não vou abrir essa caixa de minhoca aqui, mas eu quero dizer algo para você. Você foi, como diz lá em Efésios, capítulo 1, né, no verso 4, você foi criado, estabelecido em Deus antes da fundação. Então, veja, você não é um erro, você não é um erro de percurso, né? E sempre quando eu vou falar sobre esse texto, eu gosto de dar o exemplo do meu pastor. Quando uma moça entrou naquele gabinete falando, pastor, eu sofro de depressão, eu sofro de rejeição, porque afinal de contas eu sou fruto de um aborto mal sucedido. E esse texto de Efésios capítulo 1, verso 4, foi ao coração do meu pastor, fez com que ela lesse. E ele vira para ela e fala assim, filha, antes de você passar pela madre da sua mãe, você já estava sendo gestionada dentro do ventre de Deus. Então você não foi um erro de percurso. Então, se eu fui gerado dentro do coração de Deus e para lá eu vou voltar, eu só posso anelar pelo alto, né? Bacana. Enquanto você falava aí, Pastor Wilson, eu estava pensando aqui no que eu anotei e eu acho que para mim já deu daí também, Arthur. Obrigado, porque o homem foi fundo aí, cara. O que que eu falo agora? Acho que obrigado, pessoal, para quem está acompanhando. Deus abençoe muito. Eu vou. Mas Olha, o ele já pegou o mood dos paroleiros, hein? É um paroleiro. Ele já pegou o é, mood. Muito bem. Paulinho, você acaba de ser demitido e nós estamos contratando. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, pastor, seja muito bem-vindo. obrigado, fui aceito. Tchau. É isso que dá, né? Quando o cara ele sai, alguém senta no lugar dele, né? Igual a igreja lotada, você não pode levantar, senão alguém já pega o teu lugar. Mas essa questão aqui da arrancada do capítulo 3, o livro de Colossenses, né, quando vocês me convidaram para participar, eu falei, puxa, vamos lá, né? Porque é muito rico, essa carta é muito rica, né? Essa questão que o Arthur brifou no começo, de ser uma carta profundamente cristocêntrica, e Paulo vem para trazer um alinhamento para a igreja, né? E aqui no capítulo 3 ele já superou esses alinhamentos do capítulo 1 e 2, né? Que ele vinha rebatendo muito dualismo e toda essa questão que o povo estava vivendo lá, dessa mistureba de coisa que tinha lá, né? Na região da igreja, mas enfim. Eu tenho no meu coração que aqui esse ponto do começo do capítulo 3 fala muito sobre nossa identificação com Cristo, né? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, né? Eu estou usando a NVI aqui para fazer essa avaliação. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui
eu poderia falar tranquilamente sobre essa identificação que nós temos com Cristo, né? Onde não apenas Ele morreu por nós, mas nós também morremos por Ele. E morremos de que maneira, né? Cada um tome sua cruz e me siga, mas morremos em nossas perspectivas, em nossas opiniões, em nossos achismos. É muito bacana, no momento de vida que eu estou passando, eu tenho uma filha de 13 e um filho de 8 e tá com eles ali constantemente, né, pensando em Deuteronômio 6, instruir a criança no caminho que ela deve seguir e fazendo isso, explicando para eles, princípio, como foi uma conversa de ontem com a minha filha, um princípio de batismo sobre o você morrer, né, o simbolismo de ser imerso e depois voltar ali, de você morrer e você voltar a ter uma nova vida, mas essa nova vida é para Cristo, que significa você abrir mão dos teus sonhos, abrir mão do seu eu, abrir mão das suas coisas, para você ser participante dessa morte de Cristo e ser representante dele aqui na Terra, ser o sacerdócio real, como citado, né? E aqui nessas palavras, aí me ajudem, por favor, senhores, mas quando eu leio aqui, né, quando que procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, mantenham o pensamento nas coisas do alto, pois vocês morreram e sua vida está escondida com Cristo. Estar escondido nesse contexto, eu sei que a ideia não é a gente fazer uma exegese, né? Mas nossos concorrentes gnósticos aqui da época, eles ficavam aí com esses escritos secretos e toda essa coisa arada do místico, mas se você for olhar hoje, você vai na internet e daí hoje tem o cara assim, ó, eu tenho uma revelação secreta para você, as 3 chaves para você destravar o teu potencial máximo profissional e não sei o quê. É o segredo, o secreto, as chaves que ele descobriu de alguma forma, leu algum pergaminho, não sei de onde. E aqui, Paulo nos coloca nesse lugar de que nós estamos escondidos em Cristo, né? No passado, quando eu comecei a trabalhar com os adolescentes, Deus me alinhou em um ponto. Ele falou assim, Marcos, você está liderando uma geração que está escondida debaixo das minhas mãos. E ninguém conhece, ninguém sabe deles. Então, eles estão aqui escondidos, me buscando, renunciando muitas coisas, ainda na adolescência deles. Mas vai chegar um momento que eu vou revelar e as pessoas vão falar assim, ué, de onde que eles, aonde que estavam, de onde que vieram, o que comiam, onde dormiam? Mas eles estavam ali escondidos em Cristo até que chegasse o momento de que eles os revelassem. Então, aqui, essa arrancada coloca meu coração muito nessa posição, tá? Não aprofundando, não passeando pelas escrituras, mas só colocando o coração numa coisa simples. É, essa questão da identificação com a morte de Cristo, de estarmos escondidos com Ele e escondidos nele para um momento certo, para alcançar a vida de alguém, para ministrar a vida de alguém com a pregação da Boa Nova. Mas um ponto só para eu fechar esse bloquinho da minha palavra, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, né? Então, quer dizer, já que vocês são crente, né? Procurem, e essa palavra procurem, ela está no sentido de uma busca perseverante e intensa, constante pelas coisas do alto. Então, faz toda a conexão com a renúncia, com essa identificação com a morte de Cristo, com ser um cristão verdadeiro e genuíno nos dias de hoje, representando o reino de Deus, defendendo o evangelho, não para entrar em brigas ou discussões, como lá na frente talvez o versículo 12 nos coloque numa briga forte ali, de linhas teológicas, mas de ter mesmo uma defesa da fé frente àqueles que nos perseguem, mas principalmente como uma resposta para o problema que as pessoas têm, né? Que é essa sim uma apologética genuína, né? Não trazer um contraponto ou uma antítese, mas sim uma resposta para a dor da humanidade. Não vou me alongar, meus queridos, senão eu vou ficar dando voltas aqui nessa pequena arrancada. Por favor, conduzam aí. Marquinhos, na verdade, assim, esse aqui é um ponto de partida importante para o capítulo. Por que eu provoquei esse tema logo no início? Porque é exatamente essa perspectiva de nova identidade, ou eu quero
dar um passo além aqui, uma perspectiva de pertencimento a algo novo, que é o que vai nortear todas as orientações de Paulo no decorrer do capítulo. Se nós não começarmos essa nossa conversa mostrando da importância de você firmar os seus olhos, a sua mente, o seu coração para uma nova direção, todo o restante do capítulo perde o sentido um pouco. E eu acho legal isso que você falou, Marquinhos, porque você usou um verbo aqui que ia ser o meu pontapé inicial nessa minha fala, que é a questão da intencionalidade. Quando o apóstolo Paulo fala buscai, é algo que está no imperativo. Ele fala buscai, pensai, ou seja, não é um conselho, não é um se der, você faz. Não. Ele está mostrando para a gente aqui que aquele que deseja, o homem que deseja realmente andar em novidade de vida, ele vai precisar tomar uma decisão e ser intencional na sua caminhada. E aí que talvez seja um detalhe que muitos acabam passando desapercebido, achando que a vida com Deus é uma vida que você adquire por osmose. Ou seja, você vai caminhando e a coisa vai acontecendo. Não vai ser assim. A vida com Deus é uma vida que ela tem que necessariamente ser intencional. É algo que você vai ter que decidir abrir mão. E eu gosto muito dessa ideia da gente pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque automaticamente me traz no coração uma imagem de alguém procurando algo com os olhos. Quando o Ilcinho começou citando o Salmo 121, levo meus olhos aos montes, da onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor dos céus e da terra, está falando de um homem, de alguém que busca com os olhos a resposta para as suas questões. E o apóstolo Paulo, quando fala assim, olha, busquem as coisas do alto, ele está dizendo exatamente isso. Fala, meu querido, meu irmãozinho, volte os seus olhos para os céus. Volte os seus olhos para aquilo que realmente é importante. E a questão dos olhos aqui é uma questão que o próprio Senhor Jesus trabalha essa questão algumas vezes. Ele vai falar, olha, seus olhos são a luz do seu corpo. Se seus olhos forem trevas, o seu corpo inteiro vão ser trevas também. Mas eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele fala, olha, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, a partir do momento que nós fixamos os nossos olhos em questões eternas, tudo aquilo que é temporário, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é terreno, automaticamente começa a perder o valor para a gente. Porque existem coisas, riquezas que são tão imensuráveis nos céus, que aquilo que se passa aqui na Terra acaba se tornando algo muito pequeno, algo muito insignificante perto do que nos aguarda nos céus. Então o apóstolo Paulo aqui ele dá uma dica, na verdade, para a gente, dizendo a seguinte coisa, olha, coloca os teus olhos, a tua mente, o teu coração na direção correta, porque daqui para frente eu vou começar a orientar vocês de como vocês devem se comportar mediante essa nova mentalidade. E quando ele fala assim, pensai nas coisas do alto, ele está dizendo a seguinte coisa, gente, a mente de vocês vai ter que ser diferente daqui para frente. A mente de vocês vai ter que começar a pensar em coisas diferentes. Então ele vai começar a partir do versículo 5, aliás, a partir do versículo 8, ele vai começar uma série de instruções e nós já abordamos isso de uma forma mais aprofundada na série Evangelho Simples, que tem um episódio que nós tratamos do tema uns aos outros. E aqui nesse capítulo 3 nós vamos ver várias vezes o apóstolo Paulo falando sobre uns aos outros. Então ele fala, não mintais uns aos outros, dentre outros verbos, ou seja, aquele que tem os olhos, a mente, o coração fixos nas coisas que são do alto, ele também não perde a perspectiva dos relacionamentos no nível horizontal. Ou seja, aquilo que nós pensamos, vemos e sentimos no vertical, automaticamente vai se refletir e vai se transbordar dentro do horizontal. E aí, Will, a gente vai entrar num texto aqui
que aí eu fiquei na dúvida, porque você citou tantas vezes esse verbo, e eu confesso para você que eu não me recordo se aqui no versículo 12 nós vamos ter a mesma aplicação, porque você falou várias vezes de revestirmos, que existe um verbo, uma palavra aqui no original, que é o revestir por dentro e por fora. Aqui, a partir desse versículo 12, quando o apóstolo Paulo fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ele começa a falar, suportai-vos em amor, perdoai-vos uns aos outros, enfim. Esse revestimento aqui, vamos entrar nessa vereda do revestimento aqui. É um por dentro e por fora, ou é simplesmente aqui um trocar de roupa, uma coisa de aparência externa? Quando Paulo está falando sobre o capítulo 3, ele está falando sobre o novo nascimento, né? Então, eu acabei de dizer que você nasceu de novo, teu espírito foi recriado. Mas a tua mente ainda não foi recriada, né? Então, Filipenses capítulo 2, no verso 12, Paulo vai dizer para a gente colocar em operação a nossa salvação, né? Então, quando ele está falando sobre se revestir-vos, o revestimento que ele está falando aqui é no sentido, no grego é enduo, né? Que é no sentido de como se eu tivesse que trocar as minhas vestes. Veja que quando ele começa no versículo 5, ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então ele está falando o quê? Você nasceu de novo? Então agora as obras da carne não vão poder mais fazer parte da sua rotina, do teu cotidiano. Então ele está falando agora, se você se revestiu de Cristo, né? Porque agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele está falando, olha, revesti-vos como eleitos de Deus. Aqui nós não estamos falando de predestinação. Longe disso, hein? Aliás, deixando muito claro, predestinação todos nós somos. Como assim? Que absurdo! O que você está falando? Sim, porque em Cristo todos nós fomos predestinados a sermos como Cristo. O problema é que nem todos vão aceitar ser como Cristo. Então, uma coisa é, eu estou predestinado e não é predeterminismo, que é diferente. Então, aqui, Paulo está falando, olha, você vai se revestir como eleito de Deus. E aí você vai ter quais são as vestes de alguém que nasceu de novo, né? Então, agora ele está falando sobre fruto. Ele está falando da pessoa que nasceu de novo, então ela vai manifestar os frutos, né? Ou o fruto, que está lá em Gálatas. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, então, no meu interior, eu vou ter ali a bondade, a humildade, a mansidão, que é símbolo de uma submissão, não é uma submissão cega. Eu vou ser longânimo. Então, assim, você não vai ter mais aquela história de que você é pavio curto, né? Que você risca a faca. Não, ao contrário, você vai ser longânimo. Você vai ter um ânimo longo, né? Veja, ele está falando assim, olha, você vai suportar uns aos outros. E aqui o suportar não é o que a gente faz aqui com o Paulinho, né? Mas é de ser uma coluna, né? De você ser uma coluna para as pessoas. Nós vamos perdoar um ao outro. Então, veja que, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, no verso 5, que o amor ele foi derramado sobre o nosso coração. Então, agora, porque eu tenho o amor de Deus habitando em mim e o fruto do Espírito sendo manifestado, então agora, porque eu nasci de novo, eu vou ter que manifestar aquilo que está por dentro. Ah, mas eu não sou uma pessoa que é longânima. Bem, uma coisa é você não manifestar, outra coisa é você não ter. E eu gosto de fazer o trocadilho, e você sabe que uma das coisas que eu gosto muito de ministrar é sobre oração em outras línguas. E a pergunta que eu sempre faço, na verdade, eu faço duas perguntas quando eu estou dando aula de doutrinas básicas. O que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é aquela que ora em outras línguas ou manifesta o fruto do Espírito? Porque fazer barulho até chaleira faz. Não significa que a pessoa está sendo espiritual. Entendeu? Não significa que ela está sendo espiritual. Então, agora, uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito, uma pessoa que é longânima, uma pessoa que ela é mansa, que ela se submete, né? Essa sim é uma pessoa
espiritual. A outra brincadeira que eu faço é perguntar qual livro da Bíblia é mais espiritual: o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, ou o livro de Apocalipse, através da visão que João recebeu. E todo mundo responde para mim, não, é óbvio que é Apocalipse, porque foi uma visão do céu e tudo mais. E aí eu falo, por que você fala isso? Você fala isso simplesmente porque Lucas ele não viveu e caminhou ao lado de Jesus? Mas se está na Bíblia, significa que existe um escrito inspirado por Deus. Então, quando nós estamos falando sobre o revestimento ele é por dentro e ele é por fora. Se nós estivéssemos falando sobre Atos capítulo 2, verso 2 e Atos capítulo 2, verso 4, nós vamos ver que a palavra encher, né, você vai ver a palavra pleto e plero, né? Ou seja, eles foram cheios por fora e eles foram cheios por dentro. Na Bíblia TPT, The Passion Translation, vai dizer o seguinte, que o homem ele foi equipado pelo Espírito Santo. Então, talvez a gente possa substituir a palavra revestimento por equipado. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, eu fui equipado. E qual que é o meu equipamento? O fruto do Espírito. Então, porque eu fui equipado pelo fruto do Espírito. Então, agora nós vamos entender que Paulo vai dizer em Gálatas, quando ele fala que a nossa carne, ela milita contra o Espírito. Porque ela não quer se submeter à vontade de Deus, né? Mas é por isso que eu preciso, então, entender. Paulo, então, está dizendo dessa forma. Você nasceu de novo, beleza, você vai para a eternidade, está tudo certo. Só que é o seguinte, agora o teu comportamento, o teu modo de agir, a tua mente, ela precisa mudar. Você não pode mais pensar do jeito que você pensava, você não pode mais falar do jeito que você falava, você não pode mais agir do jeito que você agia, você não pode mais olhar do jeito que você olhava, porque agora você é revestido, né, de Cristo, a esperança da glória. E seguindo, é bacana entender isso que o pastor Wilson está comentando. Mente brilhante. Como que eu falo aí, meu povo? Mente brilhante, o pastor Wilson, o Wilson, como que eu. Me chama de mente brilhante, por favor. Depois eu te explico no off a respeito do título pastor. Tá bom, meu querido, tá bom. Então, seguindo a linha de construção do ilustríssimo mente brilhante, essa questão eu acho que do comparativo da velha humanidade com a nova humanidade, que é mesmo o tom aí desse capítulo, né, da carta toda, né, para que faça a coerência, a gente pode pensar aí na parábola do remendo novo na roupa velha, pensando, considerando que é necessário uma nova mentalidade, um novo comportamento e que sim, é de dentro para fora, né? Aquilo que o Senhor vai transformando dentro do nosso coração, do nosso eu, precisa transbordar para todas as nossas atitudes, né? Então, não tem como eu falar que eu sou cristão, que eu fui renovado por Cristo, que eu sou nova criatura, né, da 2 Coríntios 5,17, e continuar com os meus velhos comportamentos e vícios de comportamento, emocionais e assim por diante, né? Então, a minha conversão, ela precisa ter as suas evidências, né? A minha fé, ela não pode ser morta, ela precisa seguir das evidências. E é muito bacana como o Paulo ele simplifica, é claro, ele está colocando uma carta aqui, uma carta apostólica que vai trazer uma direção, mas ele simplifica coisas tão difíceis do nosso dia a dia, né? No verso 5 ele diz de uma forma muito simples: façam morrer tudo. Então ele coloca dentro do campo de ação das pessoas é, a capacidade de fazer morrer o seu comportamento, aqui no caso, tudo que pertence à natureza terrena de vocês ao velho homem, faça morrer. Então, pessoas que a gente conhece por aí falam assim, mais forte do que eu, eu não consigo, não consegui, coloca várias dificuldades, né? Mas a verdade é que Cristo, ele nos traz essa capacidade de fazer morrer mesmo. Aqui está muito claro, né?
pautada onde? Na renovação da nossa mente, nessa transformação. E aí a gente estava falando sobre o verso 10, né? E aqui também é legal. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Eu vou citar a NVT, que é a nova versão transformadora. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornar semelhantes a Ele. Então, voltando para essa questão de Cristo no centro, né, de ser cristocêntrico ou ser humanista, é claro, a gente é crente, né, cara, a gente é cristocêntrico, não tem outra opção para nós, né? Mas muita gente, seja no tempo da carta, ou seja hoje, quando a gente começa a falar aqui o próprio apóstolo Paulo fala que a gente deve fazer morrer. Então, a capacidade de fazer morrer está em você. Veja que no versículo 10, a questão está aqui, ó, revistam-se do novo. Então, como eu vou fazer todos esses comportamentos que ele traz ali, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, maldade, maledicência, linguagem, isso é legal para os adolescentes, né? Linguagem indecente no falar, né? Que, se eu não me engano, cita somente aqui essa questão no Novo Testamento, mas como? Sendo, nos comparando a eles, sendo renovados à medida que nós aprendemos de quem? Aprendemos de filosofias vãs, de conhecimentos aí de neurociência. Não, não. Assim que nós, à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador e se tornar semelhantes a Ele. Então, o que traz transformação é o conhecimento, mas não o conhecimento em qualquer coisa, né? O conhecimento a imagem do seu Criador, né? Então, eu posso amarrar lá com João 8,32, né? Que conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Nessa pegada aqui, para mim, amarra bonitinho e fica certo que nós dependemos de Cristo para transbordar essa nova humanidade, que é uma nova humanidade, né? Um novo homem que qualquer pessoa pode deixar como um velho amigo falava assim, eu tinha um plano de vida. Eu sempre soube que eu ia me converter a Cristo, mas eu queria, o meu plano é que eu ia me converter aos 50 anos. Aos 50 anos, por que eu me converteria aos 50 anos? Porque eu ia aproveitar tudo que o mundo tem para me oferecer, e aí com 50 anos eu já estava quase ficando velho, então já não teria muito mais pique para me entregar para Jesus, para as coisas do mundo, então eu ia me converter para ter salvação. Graças a Deus que os planos deles foram frustrados, ele se converteu aos 20 anos, né? E aí tá tendo uma jornada para seguir Jesus, mas as pessoas precisam ter isso no coração de que a nova mentalidade, o novo comportamento, que é o comportamento de um corpo glorificado, de uma mente glorificada, para o reino vindouro de Cristo, ela pode e ela deve ser aplicada nos dias de hoje, para ser testemunho para o incrédulo, para o descrente, para eles verem, uau, que comportamento diferente, né? Então, amando quem nos odeia, dando a outra face, enfim, colocando para rodar muitas coisas que o próprio Jesus apresentou no Sermão do Monte, né? Então, para fechar esse bojo todo, eu estou procurando aí, senhores, fazer morrer tudo que pertence ao velho homem, mas o velho homem é forte. O bicho é brabo mesmo e ele está aqui comigo todos os dias, mas diariamente eu procuro crescer no conhecimento, a semelhança dele, olhando e buscando as coisas do alto. Tem uma frase de Martim Lutero que ele fala assim: matei o velho homem afogado nas águas do batismo, mas eu descobri depois que ele sabe nadar. É uma coisa que a gente tem que acabar assim, matando ele todo dia, né? Você trouxe uma questão importante, Marquinhos, que é essa questão do reflexo do exterior daquilo que é mudado no interior. Mas você usou uma palavra aqui, que está lá no versículo 10, que fala a respeito do conhecimento, e eu acho que isso também tem que ser destacado e tem a sua devida importância, porque ele faz exatamente um link a partir do versículo 16, quando o apóstolo Paulo vai falar assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou seja, é a resposta para a pergunta que você fez, né? A pergunta retórica que você fez. Como é possível viver em novidade de vida com o velho homem tentando aparecer todos os dias novamente, né?
A resposta está aqui. Habitando ricamente em vós a palavra. E aqui eu gosto desse jogo de palavras desse versículo. Eu sei que o Sim vai falar bastante a respeito desse versículo, porque é um versículo que ele gosta demais, mas aquilo que me chama a atenção é a diferença entre a visitação e a habitação. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a palavra fala habite ricamente em vós, está dizendo a seguinte coisa: permaneça na palavra. Que a tua vida não seja só uma visitação onde de vez em quando você se recorda de uma ou outra palavra do Senhor Jesus. Não, ele está dizendo a seguinte coisa: que a palavra habite ricamente em vocês, permanecendo entre vocês todos os dias. E eu acho que aqui tem uma grande chave para a gente puxar isso para os nossos dias, porque essa é uma tecla, Marquinhos e Will, que a gente tem batido sistematicamente, principalmente neste tema de cartas da prisão, que é a centralidade de Cristo, mas também a importância de nós ressaltarmos a leitura das Escrituras. A prática da leitura da palavra é que vai levar a gente ao pleno conhecimento de Cristo. E essa é uma coisa que nós precisamos novamente reforçar, que a leitura da palavra, o estudo sistemático das Escrituras, um relacionamento íntimo com as palavras de Cristo, é que vão contribuir para que a gente consiga andar de fato nessa novidade de vida. Will, o texto é um texto que você gosta de paixão, que eu sei, mas ele continua falando novamente uns aos outros aqui, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O conhecimento guardado para si mesmo também tem pouco proveito, né? O apóstolo Paulo dá uma dica para a gente, que a palavra habite em vocês, mas que vocês interajam uns com os outros a partir dessa palavra, né? Vamos voltar que o objetivo de Paulo, na carta aos Colossenses, é preservar a doutrina, né? Paulo ele tá combatendo a doutrina errada, né? Então aqui ele está falando, olha, habite ricamente. Eu gosto na Bíblia TPT, vai dizer assim, que a palavra dita por Cristo, o Messias, tenha o seu lar em seus corações e mente. Veja, ele não usa a palavra habitar aqui, ele está falando de lar. Você está falando de lar, uma coisa é casa, a outra coisa é lar. Uma coisa é domicílio, outra coisa é lar. Ou seja, faça com que a palavra ela venha habitar num caráter onde ela se sinta confortável, onde ela se sinta amada. João capítulo 15, né? Eu gosto dessa forma como Jesus ele coloca, porque ele fala que aquele que habitar em mim. E a palavra habitar aqui é no sentido de você estar acobertado pela palavra. O habitar é nesse sentido. Em inglês fica muito mais simples. É que quem estuda a palavra, a gente sabe, apesar de você ter censurado a gente aqui de fazer exegese hermenêutica, né? A gente, talvez alguém vai preso hoje aqui, mas diante dessa sua censura, mas quando nós vamos falar sobre exegese, muitas vezes a gente utiliza a língua portuguesa, e vai para o Aurélio, vai para o Roais, dá ruim. Mas quando nós vamos para o grego, quando a gente vai para o hebraico, nós vamos entender a profundidade da palavra. Então, quando no inglês fica muito mais simples, porque ele fala dwell. E dwell significa habitar, mas no sentido de você fazer morada. Então, quando ele está falando habite ricamente em vós a palavra, ele está falando assim, faça da palavra uma morada, um lugar onde ela vai se sentir acomodada e acolhida, né? Por isso que eu gosto na versão amplificada de Marcos capítulo 4, verso 24, ele diz assim, que na medida que você receber a palavra e você estudar, e você escogitar, e você mergulhar, e você cada dia mais diligentemente estudar, ela vai criar para você efeitos e ela vai voltar para você num caráter proporcional.
Então, quando Paulo está falando sobre habitar ricamente a palavra, ele está falando, olha, você tem que fazer com que a palavra ela vá habitar em você de tal forma que você vai se sentir tão confortável com ela dentro de você. E aí nós vamos entender porque Paulo fala a Timóteo que você deve ser apresentado como um obreiro aprovado que sabe manusear bem a palavra. Aqui, eu me lembro que na minha infantil, na minha fé infantil, eu achava que era cantar musiquinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e achava que era isso, que era fazer o show da Bíblia, né? De você, quem sabe onde está o versículo tal. E na verdade não, é você saber manusear bem a palavra. E aí eu vou exatamente para o ponto que você está falando. Veja que ele vai falar algo, né? Ele fala, olha, habite a palavra, e aí ele fala, depois que ela habita ricamente, aí o que, que vai acontecer? Aí você vai instruir e aí você vai aconselhar. Tem um ditado, que agora não vou me lembrar quem é que fala, que diz assim, você não pode colocar mãos cheias na cabeça vazia. E você não pode colocar mãos vazias em cabeças vazias, né? Ou seja, ele está falando sobre transferência de unção. Mas eu também não posso aconselhar alguém se eu não tiver uma base. Porque se eu tenho Cristo habitando ricamente em mim, a palavra habitando ricamente em mim, aí eu vou ter matéria para instruir, eu vou ter como aconselhar. E a palavra instruir aqui é didático, ou seja, ele está falando no sentido de doutrina. Ele está falando sobre ser um professor. Então, se eu tenho a palavra habitando em mim, fazendo do meu coração uma morada, a forma como eu vou ministrar essa palavra, ela vai ser rica. Não vai ser palavras jogadas ao vento. Para eu já passar aqui para o pastor Marcos. Outro dia, uma moça, eu comentei isso aí, alguma outra parola nossa. Durante 2 semanas, uma moça me procurou e ela falava assim: eu sei que se você impuser as mãos sobre a minha amiga vai orar em outras línguas. E durante 2 semanas, essa moça ela mandava mensagem para mim que eu sei que se você colocar as mãos sobre ela, ela vai orar em outras línguas. Eu sei que você colocar, tal. Quando chegou no sábado, ela virou para mim e falou assim: não vai dar para minha amiga ir amanhã de manhã. Vamos ver o que vai acontecer. E acaba que ela acaba indo no culto à noite, acabou o culto e tal, e olho para o lado, essa moça está do meu lado. E a gente vai para uma salinha que nós temos lá na igreja, e o desejo dela era logo que eu impusesse as mãos sobre ela. Né? Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu fui ministrar sobre o batismo em outras línguas, e fui ministrar a respeito do que a palavra diz a esse respeito, o porquê que nós podemos orar em outras línguas, o porquê que serve as outras línguas e tudo mais. E eu me lembro que nesse exato momento, essa amiga dela, que é a minha amiga, ela olha e fala assim, olha a Bíblia dela, está toda arriscada, tal. E o Espírito Santo na hora me deu uma impressão muito interessante. E tudo que eu falava, ela meio que continuava o que eu falava. Então, se eu citava um versículo, ela continuava, né? Ela completava aquilo que eu falava. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, rapaz, mas se a mulher conhece tanto disso, por que ela não ora em outras línguas ainda, né? Afinal de contas, ela já conhece. E nesse exato momento, o Espírito Santo me lembrou aquele versículo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E foi nesse exato momento que eu virei para essa moça e disse assim: você conhece bastante as Escrituras, né? Ela, sim, conheço, eu estudo muito. Eu falei, mas você conhece o Logos, você não conhece o Rema. Você não conhece o poder que está dentro dessa palavra. Então você tem muito aqui. Lembra que o rei Agripa fala para Paulo: Paulo, as muitas letras estão te fazendo louco. Por pouco você não me persuadiste, né, a ir a este evangelho. Então, quando Paulo está falando a respeito disso, ele está falando: olha, a palavra vai habitar em você. E você vai estar tão cheio dessa palavra que aí você vai estar habilitado, você vai estar qualificado para você instruir e você qualificar, né? Eu vou falar algo aqui, afinal de contas, na sequência vai ser o Marcos, espero que ele feche essa caixa de minhoca, mas lá em Salmos, capítulo 1, diz assim, para a gente não se assentar à roda dos escarnecedores. E se nós fôssemos, de fato e de verdade, homens e mulheres sábios, nós não buscaríamos conselho, preste atenção no que eu vou dizer, nós não buscaríamos conselhos de pessoas que não conhecem as escrituras,
de pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Porque, de fato, o espírito de revelação e sabedoria está sobre aquele que tem a palavra, tem o Espírito. João capítulo 6, no verso 63, ele vai dizer, né, que a palavra que vos tenho dito é espírito e ela é vida. Então, se eu me aconselho, vou buscar um aconselhamento com o pastor Marcos, com certeza é um homem cheio da palavra, é um homem cheio do Espírito. E ele não vai, de forma alguma, pestanejar e me dar um caminho apropriado segundo a luz da palavra. Agora, imagina se eu vou falar, e eu estava brincando isso hoje, uma moça, ela é certificada pelo IBC. Eu falei, que raio é isso? Ela falou assim, eu sou certificada para ser coach. Eu falei, que bom. O que eu quero dizer com isso? É verdade. O que significa isso que eu estou dizendo? Eu só posso estar habilitado a falar efetivamente dos oráculos de Deus se eu conhecer os oráculos. E para eu conhecer os oráculos, eu preciso conhecer as Escrituras. E conhecendo as Escrituras, eu vou conhecer a mente de Cristo. Por isso que eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Falou bonito, Will, e eu quero deixar claro que daí ele faz uma referência direta e clara ao Paulo, o oráculo que não que está em algum lugar do planeta Terra, e porque para que você ministre alguém, você precisa conhecer o oráculo, mas aí o oráculo não está aqui, daí como que a gente fica, né? Nessa dependência. Tem que Piada ligar para sem a graça? pizzaria. Vamos ligar, vamos achar piada sem graça só para. Mas Foi perfeito. Foi perfeito. Você foi cirúrgico. Você foi cirúrgico. De novo, reitero, eu só não tenho o topete de justos, mas Paulinho, você foi demitido dos Paroleiros. E nós acabamos de contratar pastor Marcos Amorim para essa posição. Precisamos ter um apelido para ele, né? Viu, isso. Will? Na verdade, todo pastor já vem com o kit de piada assim, né? É o que te dizer. Bom, caixa de minhoca, como que você resolve isso? Eu nem sei o que que eu faço, cara. Vamos pescar. Pega todas essas minhocas, vamos pescar, vamos ver se a gente consegue pescar alguém. Quando você não sabe o que falar, daí você fecha aqui com o versículo 11. Mas Cristo é tudo em todos, né, pessoal? Vamos orar agora. Feche seus olhos. Cristo é tudo em todos, então é isso. Pegue sua maca e ande, vamos embora, vamos nessa. Mas é, voltando um pouquinho para poder seguir, né? Esse processo do versículo 10, ele deixa claro para nós que é uma progressão constante, né? Sendo renovados. E aí a gente está lá na frente, o que o Mente Brilhante falou que me chamou atenção, né? De cabeça vazia, mão vazia, quer dizer, a pessoa é sem conhecimento das escrituras, as pessoas vazias, e é legal fazer essa brincadeira aí com os coaches de plantão, né, certificados ou não, e é isso, né, a pessoa para que ela aconselhe, ensine, e até mesmo para que ela cante os salmos, como a recomendação aqui na carta, ela precisa ser cheia da palavra, né? Ela precisa estar repleta dessa palavra. E essa palavra é aquela que é o que nós precisamos estar revestidos, que são nossas novas roupas, né? Nossos novos pensamentos, nossos novos padrões que precisam ser exclusivamente pautados na palavra, que vai proporcionar essa constante renovação por meio do conhecimento de Cristo. E aí tem algo que a gente passou, mas eu vou me dar uma liberdade, senhores, que é de olhar para isso, que nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo está tudo em todos, no verso 11. Essa palavra, a palavra Cristo, ela derruba os muros de separação. Ela nivela os homens no nível dos homens e Deus no nível de Deus e deixa que todo mundo fique aí no seu devido lugar. É bacana dessa situação entender de bárbaros e citas, né? Citas, então vamos pensar, o bárbaro já era um segundo escalão, cita um terceiro escalão para baixo, e aqui Paulo vem com uma graça e cirúrgica e coloca todo mundo no mesmo balaio, falando, meu querido,
Está todo mundo lutando contra as coisas que eu escrevi ali atrás, precisando viver as coisas que eu estou colocando aqui à frente no radar de vocês, para que vocês vivam isso, sejam renovados e vivem a bondade, vivam o amor, vivam as coisas do alto, entendendo que não há diferenças. Então, quando nós olhamos para esse evangelho, eu gosto de misturar as coisas, sabe, senhores? Então me perdoem, né? Eu vejo isso meio que como um amor justo do Senhor, né? Ou um justo amor do Senhor, que ao mesmo tempo que ele nivela todos os homens no nível de homens, nós entendemos que cada um vai responder pelas suas atitudes. E aqui o cuidado de Paulo tá para que as pessoas se suportem, perdoem e convivam em amor, seguindo o próprio exemplo de Cristo de perdoar uns aos outros e de se beneficiar do sacrifício de cruz. Bom, que eu quero dizer com isso? Ah, Cristo é tudo em todos, né? Eu preciso ter essa sensibilidade que, por mais que eu escute o Decano Mente Brilhante, eu pense assim, uau, o que eu estou fazendo com esses caras aqui que eles ficam citando os metralhadores de Jeová, que estilingue de Cristo aí, que ficam citando e vão para cá e vão para lá, é versículo daqui, é versículo de lá. E por mais que eu perceba assim, cara, eu precisava citar alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu vou citar algum outro versículo aqui para ficar bonito. Já sei, João 3,16, pronto, citei um aí que ele amou a gente. Independente disso, do conhecimento que nós temos e disso, o que vale mesmo é quanto Cristo é tudo em mim e quanto Cristo é tudo em vocês. O conhecimento, vocês falaram, né? O Will citou ali a passagem que Paulo é questionado, que está falando demais, meu querido, você está falando demais, essa é a real. Mas Paulo exalava Cristo por onde ele passava, e aí estava a eloquência dele, e isso precisa estar em nós, porque quando olhamos para a sociedade hoje dividida, polarizada, ou a direita, ou a esquerda, ou é isso, ou é aquilo, eu preciso entender que as barreiras raciais caíram na cruz. As barreiras religiosas, culturais, sociais, qualquer coisa aí, essas barreiras caíram. Teve um ponto final ali e nós podemos nos beneficiar dela e olhar para o lado, para os nossos irmãos e entender que Cristo é tudo em todos. Tudo em todos. Não há distinção mais entre os nobres do Paroleiros e eu aqui, o pobre coitado, que estou tentando decorar João 3,16. Não tem distinção, né? Cristo é tudo em nós, muito menos no nosso nobre oráculo que está aí, por aí. Aonde? Não sabemos onde, mas ele está por aí. E aí, quando eu olho para o versículo 17 e vejo assim, ó, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que Paulo, ele reforça no 23, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Está se complementando isso, né? São versículos em momentos diferentes, mas com a mesma verdade ali. Então, se Cristo é tudo em todos, todas as minhas atitudes, todo o meu comportamento, tudo que eu vou fazer, ele vai render graças ao Senhor e vai demonstrar o quanto eu sou regenerado, o quanto minhas vestes são novas. Então, o meu testemunho de uma nova humanidade precisa mostrar para as pessoas o quanto Cristo me transformou. Então, as divisões colocadas, os sentimentos que ele vai narrando ali nos versos 5 e 6, né, o 7 ali, o 8, eles precisam ficar para trás mesmo, para que eu procure o amor, a bondade. E aí eu quero só mostrar que eu li um pouquinho a Bíblia esses dias, e aí ir lá para a carta de, de 1 Coríntios, e é muito bacana como Paulo ele vai fazendo alinhamento lá sobre dons, falando sobre como cada um vai fazendo a igreja acontecer, mas ele traz essa organização que aqui ele está falando de uma organização de posturas, né? Dos sentimentos, do eu, e lá na frente ele vai indicando coisas para a igreja, que os apóstolos vão à frente, os profetas são muito importantes para lançar a palavra, os mestres, e aí depois milagre, cura, e esses ele coloca num outro lugar,
Mas o que eu queria olhar aqui é para a questão de profetizar, que nós podemos, força numa liberdade teológica aqui, já que a gente está censurado, entender que a, a transmissão da palavra do Senhor, ela precisa edificar, encorajar e consolar as pessoas, seguindo o conselho de Paulo. E como eu vou fazer isso se a palavra não estiver morando em mim? Eu vou fazer isso na base da heresia, né? É só na base herética. Então, nós precisamos sair desse lugar do, do de ser muito leviano com a palavra do Senhor, mas trazer essas amarrações entendendo Cristo é tudo em todos. Nós eu sei que o público que segue o podcast é um público cristão, né? Então nós aqui da denominação A, da denominação B, C, não há diferença entre a gente. Se eu fui determinado, se eu não fui determinado, se eu acredito que eu posso comer, que eu não posso comer, não tem diferença entre nós. O que nos deve nos unir aqui é a palavra, né? É a palavra do Senhor, é aqui mergulhar na direção do Pai para as nossas vidas. Amém. Will, ficou aqui a sugestão, então, do pastor Marquinhos. Você que está procurando um novo tema para sua tatuagem no pulso, então, bem pequenininho assim, ó, Cristo é tudo em todos, né? Fica a sugestão. Umas palavras atrás, ele estava procurando um tema para tatuar na panturrilha, não deu muito certo, mas agora, de repente, no pulso fica bonito, Will. Bom, para você que nos acompanhou até agora aqui, o nosso muito obrigado. Nós chegamos ao final aqui da Parola 212, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão, nessa semana, ainda dentro da carta aos Colossenses. A gente deixa aqui o nosso muito obrigado, pastor Marcos Amorim, Marquinhos. Nosso coração se alegra sempre que você está aqui. Muito obrigado. Will, valeu mais uma vez por derramar todo o seu conhecimento. Paulinho, a hora que você chegar em casa, não esquece de pedir um iFood para a gente também, tá bom? Deus abençoe a todos e fica aqui nossa lembrança dessa mensagem do apóstolo Paulo a partir do versículo 23, ele vai falar assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o nosso coração, como para o Senhor. Que essa verdade seja impressa no nosso coração. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Já segue a gente aqui. Aliás, nesta semana estamos comemorando o número de 500 inscrições no nosso canal. Nosso muito obrigado para você que nos segue. Se você não segue a gente ainda, aproveita agora, segue a gente aqui, ativa a sinetinha. A gente está também no Instagram, está no Facebook e nas maiores plataformas de podcast da internet, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts. Escolha aquela que for melhor para você. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.